Olá, seja bem-vinda ao Descomplicando o Newborn. Não sei se você sabe, mas a aula de ontem era para ter acontecido ao vivo. Na verdade, aconteceu, mas a gente teve um problema com a conexão. O YouTube estava dando errado e eu não consegui transmitir a aula pelo YouTube. E aí eu fiz a live pelo Instagram. Mas como meu compromisso é entregar a melhor aula possível para você, eu tô aqui para regravar essa aula. Tanto para quem assistiu pelo Instagram poder reassistir essa aula, ver as práticas e colocar tudo que eu mostrei em prática, para que quem não conseguiu ter acesso a essa aula possa de fato agora estudar, fazer as suas anotações e transformar a sua vida através da fotografia de recém-nascidos. Então seja bem-vinda, seja bem-vindo ao Descomplicando o Newborn. Então eu tenho alguma... Na verdade, gente, eu preparei uma aula, assim, é para ser a melhor aula que eu já dei na minha vida, tá? Assim, muito curso pago não vai dar o que eu vou entregar aqui para vocês hoje. Eu vou dar conteúdo teórico, eu vou dar conteúdo prático e eu vou dar material de apoio, tá? Então fica comigo, eu tenho muita coisa aqui para passar para você, tá bom? Então, se você quer transformar a sua paixão pela fotografia em um trabalho que te possibilite ter flexibilidade de tempo, ser referência naquilo que você trabalha, ser referência na sua área, tá bom? E ser uma encantadora de bebês, por que não, né? E ganhar até um salário por ensaio, mesmo que você esteja começando agora, tá? Então, eu tenho estudos de caso de alunas que estão começando há 2, 3, 4 meses e já estão ganhando um salário por ensaio. Se isso é uma das suas pretensões, vem comigo que essa aula é pra você, tá? E não tem problema se você não tem experiência, se você nunca fotografou bebês recém-nascidos, e também não tem problema se você já trabalha com bebês recém-nascidos, mas sente que não tá conseguindo fazer o fluxo de ensaios, não tá conseguindo dominar as poses, tá gastando muito tempo nesse ensaio. Vem comigo que essa aula também vai ser pra você, tá bom? Então fica comigo até o final, porque vai ter muita coisa legal aqui. Então, seja bem-vinda, tá? Hoje eu preparei essa aula aqui, tem vários tópicos, deixei aqui uma lista para não esquecer de falar nada pra você. Mas de qualquer forma, a primeira coisa que eu tenho que falar é que meu objetivo aqui é te ensinar tudo que você precisa saber para ter um sucesso na fotografia de recém-nascidos, mas atuar com segurança, né? Então você precisa sim fazer ensaios lindos para conquistar os seus clientes, mas antes de tudo você tem que fazer tudo com muita segurança. E o método que eu vou te ensinar aqui hoje vai te possibilitar que você consiga fazer ensaios mesmo com bebês mais velhos ou bebês acordados, tá bom? Eu vou dividir todo o meu método passo a passo e te mostrar que é possível você descomplicar o seu ensaio newborn e garantir um ensaio de sucesso. Então imagina você trabalhando com a sua paixão, que é a fotografia, fazendo ensaios lindos de forma prática, de forma fácil, de forma segura, e isso tudo em menos de 3 horas, incluindo fotos no puff, foto com os pais, foto com os irmãos, foto nos props e até as fotos que são mais difíceis, né? Que pessoas às vezes falam, essa aqui eu não consigo fazer. Não, você vai conseguir e em menos de 3 horas. Isso porque você vai aprender a minha metodologia de ensaio, tá? Então imagina também as mães falando que você tem muito jeito com os bebês e quer que você seja a fotógrafa oficial da família. Imagina você conseguisse fazer seus ensaios com calma, garantindo a segurança do bebê e encantando tanto os pais que o preço, gente, vai ser assim só um mero detalhe, tá? Eles vão pagar o quanto você pedir pelo seu ensaio. O que eu quero te contar é que hoje eu vou te mostrar o caminho para que você possa se encontrar na fotografia de recém-nascido e tornar tudo isso uma realidade na sua vida. E você pode estar se perguntando por que eu estou dividindo todo esse conteúdo aqui com você de forma gratuita, né? Inclusive esse é um conteúdo que em muito curso pago você não vai encontrar. Então tá, Nina, por que você está dividindo isso aqui comigo hoje? E a verdade é que a fotografia de recém-nascidos ela ainda está começando. Ela está em ascensão, está em pleno crescimento. E ela ainda tem muito espaço para que a gente possa atuar, para que a gente possa ser referência, para que a gente possa ocupar o nosso espaço ali no mercado, tá? Tem muito mais bebê nascendo do que fotógrafa capaz de registrar todos esses bebês recém-nascidos. Porém, é um mercado também muito frágil. Se alguém fizer alguma besteira, todo mundo vai ser penalizado. Então, se uma fotógrafa começar a fazer um ensaio sem procurar nenhuma informação, sem saber quais são as características do bebê e fizer algo de errado que lesione o bebê, que machuque o bebê,
toda profissão vai estar em risco, tá? Então esse é o primeiro motivo de eu estar aqui compartilhando as boas práticas de um ensaio newborn com você. Eu tenho um compromisso com a fotografia newborn, tá? O compromisso de levar conhecimento para os outros fotógrafos, porque realmente, se algum dia algum fotógrafo cometer algum erro e machucar um bebê, todas nós vamos pagar por esse erro, tá? E eu não vou deixar que isso aconteça. Muita gente acha que esse nicho de fotografia de recém-nascidos não dá dinheiro. E olha, a fotografia newborn é um nicho gigantesco, tá? Olha só no censo de 2019 mostra que nasceram quase 3 milhões de bebês no Brasil. Você acha mesmo que tem fotógrafas especializadas suficiente para fotografar todos esses bebês? Eu já te conto, não tem. E a tendência é que quanto mais o tempo passa, mais popular esse ensaio fica e mais comum vai ser as famílias terem um ensaio newborn ali na lista de enxoval do bebê, tá? Então, toda mãe não compra banheira, toda mãe faz chá de bebê, toda mãe compra fralda e mamadeira? Pois é, toda mãe vai começar a fazer o ensaio newborn também, tá? Então, a gente precisa das profissionais capacitadas. E além disso, a fotografia de recém-nascidos, ela tende a ser muito valorosa, porque pensa bem, você vai estar trabalhando com o amor da vida de uma família. Um bebezinho que acabou de nascer. A mãe, ela procura o melhor hospital, ela procura os melhores médicos, ela procura a melhor escola, ela procura as melhores roupinhas. Não vai ser na hora de fazer a foto que ela vai entregar o bebê na mão de qualquer um, não é mesmo? E para isso, elas estão dispostas a investir um valor significativo mais alto do que os outros tipos de sessão. Então, a fotografia de recém-nascido, ela exige da gente um conhecimento muito maior, mas ela também recompensa a gente de uma forma muito maior, tá bom? Agora, se alguma fotógrafa decidir se aventurar no ensaio sem mínimo de conhecimento sobre bebê, como eu falei com vocês aqui antes, se lesionar um bebê, todo mundo vai pagar o pato, tá? Então, a primeira coisa que eu já vou falando com vocês aqui é das boas práticas que a gente tem que ter no ensaio. Então, se você nunca pegou um bebê, eu vou te ensinar aqui tudo que você precisa saber para fazer o seu primeiro ensaio com bastante segurança, tá? Então, é por isso que eu tô aqui me dedicando e abrindo essa aula completa e uma aula, inclusive, que eu preparei um conteúdo tão massa que esse conteúdo aqui vai de bônus para as minhas alunas, para complementar ainda mais o curso que elas já têm acesso. Porque, de fato, é um curso que eu poderia estar cobrando aqui de vocês, mas não, eu estou entregando de forma gratuita, tá? Então aproveite, porque essa aula vai ficar disponível por pouquíssimo tempo, tá? Então, enquanto ela está aqui disponível, assiste até o final, reassiste, faz as suas anotações, aproveite, porque depois ela vai só lá para a área das minhas alunas, tá? Então tá. Então vamos lá. Eu primeiro quero saber, você aí do outro lado, quer fazer um ensaio lindo e um ensaio seguro? Eu quero saber, conta pra mim aqui embaixo. Além disso, eu quero te apresentar um método totalmente inovador que vai te ajudar a ter ensaios de sucesso, mesmo com bebês mais velhos ou acordados, tá bom? Então, eu vou falar pra você sobre o meu método, porque muita gente acha que fotografar bebê recém-nascido é simplesmente pegar o bebê, não, o bebê só dorme, né? Vou colocar ele lá na pose. E não é assim não, tá bom? O meu método vai ajudar você que já trabalha com bebês recém-nascidos e se sente frustrada, pois sabem que ainda não consegue realizar as poses de forma perfeita e que precisa diminuir o tempo da sua sessão. Eu vejo muita gente que tá fazendo ensaio já há 3, 4, 5 anos, mas mesmo assim os ensaios demoram demais, ficam às vezes 5, 6 horas fazendo ensaio e se sentem cansados, porque no final de tudo o resultado não está sendo positivo, tá? Então você que tá já na fotografia há algum tempo, já tentou de tudo um pouco e não dá certo, fica tranquila que essa aula também vai te ajudar, tá? E eu não sei se todo mundo que tá aqui assistindo essa aula já conhece minha trajetória, mas eu fotografo recém-nascidos deixa eu ver, desde 2013, então tem 7 anos já, tá? Então quando eu comecei a fotografar era muito mais difícil ter informação sobre esse tipo de sessão. Primeiro que, né, era uma novidade, então o conhecimento fica muito escasso. Isso que eu vou te entregar aqui hoje nessa aula gratuitamente, a gente não tinha acesso nem nos melhores cursos pagos. E por se tratar de um nicho novo, quase toda a informação que a gente tinha vinha do exterior, estava em inglês, era cara de ser acessada, tá? E por esse motivo meu crescimento ele foi na tentativa e no erro. Logo no início eu fiquei bastante focada em me especializar na fotografia de recém-nascido.
E eu tinha feito um primeiro curso e achei que fotografar bebê fosse algo assim mais intuitivo, mais fácil. O bebê vai estar dormindo, eu vou colocar ele lá na pose, fotografar e pronto. Só que no meu primeiro ensaio, eu tava super confiante. E quando o bebê chegou, foi um desespero. Gente, vocês não acreditam. Eu lembro que assim, de cara, o bebê não parava de chorar. Eu não conseguia acalmar o bebê não dormia, e eu ficava voltando ele pro peito da mãe, e aí quando ele dormia um pouquinho eu começava a mexer, e aí ele já acordava de novo. Foi desesperador, tá? E a gente fica achando que o bebê recém-nascido ele só dorme, mas experimenta, você que nunca fez ensaio de recém-nascido, pegar o bebê, tirar a roupa e colocar dentro do cesto. Foi um caos total, tá? Eu fiquei, sem exagero, umas 4 horas tentando fazer o bebê dormir. Ele começava a pegar no sono e quando pegava eu já começava a chorar. E aí eu tinha que devolver ele pro peito, mamar mais, enfim. E aí até que ele arrota, faz cocô e eu tento posicionar tudo de novo. Meu Deus, que desespero, tá? No final, quando o bebê tava de fato dormindo, eu tava com tanto medo de mexer e ele acordar, que eu acabei não conseguindo mexer muito bem. E enfim, vocês querem que eu mostre a primeira sessão? Será que eu compartilho com vocês essa foto aqui, gente? Foi um caos a minha primeira sessão, tá? E, como eu falei com vocês, na época fazer um curso era muito caro. E eu não tinha condições financeiras, né? Naquele momento eu já tinha entendido que eu precisava, antes de qualquer coisa, me focar e entender mais sobre os bebês recém-nascidos. Então, se era o que eu podia fazer, eu fui fundo e fui procurar, assim, tudo que tivesse a ver com esse universo de bebê recém-nascido. E aí eu fiz curso de casal grávido, fiz curso de primeiro socorro, fiz cursos até de babá especializada em cuidar de bebês recém-nascidos. Fiz curso de amamentação, enfim, tudo que tinha a ver com o bebê, eu me inscrevia, me matriculava e ia fazer os cursos, tá? Então, tudo que tinha disponível no mercado, eu corri atrás e fiz. Foi aí, nesse momento, que eu conheci um estúdio lá de Curitiba que tinha umas fotos bem parecidas com as fotógrafas gringas, que eu era apaixonada, e eles iam dar um curso. E esse curso ia ser no Rio de Janeiro, e eu sou de BH. E eu lembro que na época o curso ele era muito mais caro do que eu imaginava que eu poderia pagar um dia. Só que eu falei, cara, eu preciso fazer esse curso porque eu não sei quando eu vou ter essa oportunidade novamente. E eu lembro que eu juntei um dinheiro que eu tinha, peguei o cartão da minha mãe e dividi em 12 vezes o curso. Eu juntei a minha família inteira para poder conseguir pagar passagem aérea, hospedagem, translado, alimentação. Eu fiz assim uma movimentação inteira na minha família. Falei, galera, vocês confiam em mim? Me ajuda aqui, eu preciso, depois eu pago todo mundo, mas dá esse voto de confiança, investe em mim para eu ir atrás do meu sonho. E lá fui eu pro Rio de Janeiro para fazer esse primeiro curso. Nesse curso eu consegui aprender mais sobre o posicionamento do bebê e eu voltei para o BH assim, certa de que isso era o que eu queria fazer, tá? E em 2 meses depois do curso eu fotografei mais de 30 bebês. Primeiro porque eu sabia que quando a gente faz um curso presencial, a gente só tem aquele momento ali para poder absorver o conhecimento. E a cada dia que passava, eu lembrava menos do curso, né? E eu não tinha como rever o curso. Então eu comecei a fazer desesperadamente ensaios para poder tentar colocar em prática aquilo que eu tinha absorvido no curso. Logo depois, né, desse curso que eu fiz, e eu já tinha adquirido também muitos conhecimentos sobre os bebês recém-nascidos, eu comecei a ter mais confiança para fazer o ensaio. E aí eu tava conseguindo já fazer o bebê dormir. Comecei a fazer as poses típicas do ensaio newborn e as fotos começaram a ficar mais bonitinhas, sabe? Mais arrumadinhas. Mas ainda assim, o meu ensaio dependia muito do bebê. Então, se ele era bonzinho, eu conseguia fazer mais coisas. Se o bebê não era tão bonzinho e chorava mais, o ensaio ele era mais complicado, eu fazia menos coisas. Então, assim, dependia realmente de como o bebê chegava, tá? Então, eu não conseguia ter um padrão de ensaio. E outra coisa que acontecia é que meu ensaio naquela época ele estava demorando muito tempo. Às vezes eu ficava 4, 5, até 6 horas fazendo ensaio para fazer 3 produções com o bebê. Então, assim, isso era bem problemático, porque eu não conseguia fazer o número de fotos suficientes para ter uma sessão completa e eu demorava muito tempo. Ficava exausta, ficava cansada e às vezes dessas todas as produções só uma tinha ficado realmente boa, sabe? E aí eu entendi que eu precisava planejar melhor a minha sessão e criar um método para que eu pudesse fazer todo o ensaio, independente de como o bebê chegasse. Só que para isso eu ia precisar testar algumas coisas, porque o que eu tinha aprendido no curso não estava funcionando exatamente bem para mim.
E aí, mesmo que a gente faça um curso, né? Se você já teve a experiência de fazer um curso presencial, é muito rápido, são poucas horas, é muita gente. É difícil você conseguir entender tudo o que a outra profissional quer te passar, né? Então eu tive que, meio que na tentativa e erro, tentar formar uma metodologia para eu poder ver o que funcionava e o que não funcionava para mim, tá? E aí, o que eu fiz? Eu comecei analisando as poses do ensaio que eu queria fazer e montar formas diferentes de fazer meu ensaio. Então, em um ensaio eu começava de uma forma, em outro ensaio eu começava de outra forma e eu ia testando para ver o que a maioria dos bebês deixava. E aí eu fazia assim, testava um jeito e eu fazia de 3 a 5 ensaios, vi o que tinha sido legal nesses todos os ensaios, né, para não depender da variação só do bebê, e depois eu ajustava o que tinha sido legal, o que não tinha sido legal e mantinha o que tinha sido positivo. E aí, eu fotografei mais de 50 bebês, foi quase um ano, né? Fazendo esses testes e formatando essa minha metodologia para que eu encontrasse o fluxo perfeito para os meus ensaios. Um fluxo que eu conseguia fazer um ensaio completo com o bebê, conseguia fazer mais ou menos 9 produções diferentes com o bebê, a diferença de que antes eu fazia só 3 e agora eu conseguia finalizar o meu ensaio em menos de 3 horas, tá? E as minhas fotos começaram, depois que eu comecei essa metodologia, elas começaram a melhorar, o meu posicionamento começou a melhorar assim, nitidamente. Porque eu ia treinando aquela metodologia e eu ia ficando melhor a cada dia que passava, tá? Então, eu quero até mostrar pra vocês aqui, eu vou mostrar pra vocês uma foto de quando eu comecei. Então, olha só, esse aqui foi o primeiro ensaio que eu fiz, primeiro de todos, aquele desespero antes de fazer qualquer curso e tudo mais. E vou mostrar pra vocês como ficou depois que eu comecei realmente a praticar a minha metodologia de ensaio. Então olha aí, olha a diferença que deu nos ensaios, né? Então deu bastante diferença no resultado da minha sessão. E aí, em pouco tempo, o meu estúdio virou um dos mais conceituados em fotografia de recém-nascidos de Belo Horizonte. E apesar de ter um dos preços mais altos aqui da minha cidade, a minha agenda estava sempre lotada. Eu tinha muitos clientes e os próprios clientes indicavam outros clientes que vinham apaixonados para fazer as sessões comigo. Através do meu trabalho, eu pude realizar vários sonhos profissionais e ter acesso a outros cursos, a viajar, a ter os melhores equipamentos, a ter a estrutura que eu queria, a construir o meu estúdio dos sonhos, tá? E também consegui trazer conforto e segurança financeira para mim e para minha família. E eu posso dizer que essa foi a mágica que aconteceu, né? E hoje eu posso ter a câmera que eu quiser, o computador que eu quiser, os acessórios que eu mais gosto. Porém, a chavinha, virou pra mim quando eu decidi focar e me posicionar de uma forma diferente. Eu quis ser especialista no assunto. Eu quis ser uma fotógrafa que as pessoas falam, não, essa menina sabe o que ela tá fazendo, tá? E eu comecei isso com uma câmera super simples. A minha câmera, gente, era uma câmera de entrada, era a câmera mais simples, era a câmera que eu podia pagar. Mas foi através dessa câmera que eu consegui construir meu trabalho, construir reputação, trazer os meus primeiros clientes e aí sim investir em equipamentos melhores, tá? E além disso, eu construí a autoridade no mercado onde as pessoas me conheciam pelo meu trabalho, né? E se diziam inspiradas pelo que eu fazia. Foi aí que várias fotógrafas começaram a me pedir, né, para que eu começasse a ensinar aquilo que eu fazia. Como é que, menina, que você consegue fazer as poses tão bonitas? Como é que você, né, como é que funciona a sua sessão? Enfim, várias pessoas oferecendo para ser minha assistente de graça, para trabalhar para mim de graça, para poder aprender. E eu ficava assim, não, gente, não vou, eu não sei ensinar, sabe? Eu sei só para mim. E realmente, assim, eu tinha muita insegurança de ensinar. E elas me procuraram porque elas queriam ter fotos bonitas como eu. Só que eu tinha realmente dúvida se o método que funcionava pra mim ia funcionar para essas outras pessoas também. E aí foi quando eu fui no encontro de fotógrafas que teve aqui em Belo Horizonte.
E aí, numa roda de conversa, eu comecei a ouvir relatos de várias colegas contando o quanto elas estavam se sentindo desgastadas, com os ensaios que duravam horas mais horas, que não conseguiam acalmar o bebê, que não conseguiam fazer as poses, que não conseguiam fazer a transição no puff, que quanto o ensaio delas também dependia do bebê. Então, se o bebê fosse bonzinho, até dava pra fazer foto legal, mas se o bebê não fosse, que é a maioria dos casos, tão tranquilo, o ensaio não acontecia, enfim, e que tava sentindo que esse resultado do ensaio não estava sendo satisfatório, né? E aí, quando vi essas colegas de trabalho a ponto de desistir, de falar, olha, gente, eu tô pensando em largar o newborn. Eu gosto muito do newborn, mas eu tô pensando em desistir. Foi aí que eu falei, cara, eu vou ter que dar essa chance e tentar ensinar. E aí que eu abri as primeiras oportunidades, né, de fazer o curso presencial comigo. E quando eu comecei a ministrar workshop, eu segui bem as estruturas que já eram oferecidas, né, no mercado, e comecei a fazer os cursos práticos, onde eu dividia com as alunas minhas técnicas e tudo mais, para que elas pudessem melhorar as fotos de 1000 steps. E as alunas que tinham mais resultado eram as alunas que vinham fazer os cursos presenciais comigo, tá? Mas isso começou bem devagar, porque eu realmente tinha dúvida, né, se isso ia funcionar. Só que eu comecei a testar com muitas alunas diferentes. E alunas de vários lugares diferentes do Brasil, que vinham para o meu estúdio para fazer curso presencial comigo e que começaram a realmente notar a diferença no desenvolvimento do trabalho delas, tá? E aí eu consegui testar a minha metodologia e ver que ela não funcionava só para mim. Ela funcionava para outras fotógrafas também. E até hoje eu falo que as minhas alunas, elas são as que têm maior destaque, assim. Se eu ficar aqui numerando quantas meninas que provavelmente você já ouviu falar e que já fizeram curso comigo, e eu tenho vários depoimentos lá no meu Instagram, mas tem Charlene Mascarenhas, Daniela Leite, tem Lisiane Fux, enfim, tem muitas, Rosiane Marinho, Carameladas Fotografias, são muitas pessoas que têm um trabalho lindo hoje e que foram as minhas alunas e que fizeram, hoje praticam a minha metodologia, né, e tem um ensaio bem bonito. E só que o que acontece? Essas alunas, elas investiam de 5 mil a 8 mil reais para ter esse tipo de treinamento presencial comigo. E sem contar que elas tinham gasto com deslocamento, com hospedagem, para poder vir até o meu estúdio, né? Então isso tornava o curso um pouco inacessível, principalmente para quem está começando, né? Muita gente acredita que o que separa o fotógrafo especialista, o fotógrafo que é destaque, de um fotógrafo que é amador, é o equipamento que utiliza. Muita gente coloca o peso da foto tá boa ou não. É porque eu não tenho flash Einstein. É porque minha câmera é cropada. É porque eu não tenho os acessórios da Love Pro. E eu preciso falar com vocês que apesar de todo dia as pessoas me perguntarem isso e todo dia eu dar a mesma resposta, as pessoas não acreditam. Elas acham que tá aí o problema. Só que isso a gente tá só terceirizando a responsabilidade de resolver esse nosso problema. Não vai ser o equipamento que vai trazer essa transformação para vocês, tá? Deixa eu beber uma água aqui, porque eu tô falando. Vamos lá. Vamos lá. Então, a prova disso, gente, de que não é o equipamento, é que hoje eu tenho várias alunas que trabalham com equipamento super simples e fazem trabalhos maravilhosos. Prova disso sou eu também, que comecei com uma T1i recondicionada. Sabe o que é uma câmera recondicionada, gente? É uma câmera que ela passou por um processo, assim, alguém comprou, ou ela deu algum problema, ou deu algum defeitinho na fábrica, e aí ela volta para poder ser consertada e ela é vendida por um preço mais barato. Essa foi a minha primeira câmera, com uma 1855, que é a lente do kit, e foi com ela que eu fiz os meus primeiros ensaios e fiz as primeiras fotos e consegui melhorar o meu trabalho, tá? Então você pode começar com o equipamento que você tem hoje. Eu vou começar agora a dar pra vocês a parte técnica, a aula mesmo, técnica do curso, e se você colocar em prática o que eu vou te ensinar aqui hoje, independente do material que você usa, independente do equipamento que você tem, independente da iluminação que você utiliza, eu tenho certeza que você vai conseguir ter resultados fantásticos. Então vem comigo pra você entender essa metodologia, tá bom? Primeira coisa que eu preciso falar com vocês aqui, tá? De onde que vem a fotografia de recém-nascidos?
A fotografia de recém-nascido, gente, ela começou há mais de 30 anos com a Annie Guedes, tá? E a Annie Guedes, ela é muito conhecida, deixa eu colocar aqui para não ficar aparecendo no rosto, para vocês verem a foto bem nitidamente, olha. Olha que lindo o trabalho da Annie Guedes. Ela é muito reconhecida internacionalmente por fazer essa foto com os bebês de um tom muito artístico, né? Onde ela posicionava os bebês fazendo relação tanto com a natureza quanto com o tamanho do bebê. E para ela fazer esse tipo de foto, ela estudou o comportamento do bebê dentro do útero. Porque a intenção é literalmente posicionar os bebês como se eles tivessem acabado de nascer ou que eles ainda estivessem dentro do útero da mãe, tá? E aí, gente, tem uma grande diferença entre ensaio newborn e foto de bebê. Porque a Annie Guedes, ela é a mãe do conceito da fotografia newborn, ela é a mãe da ideia da fotografia de recém-nascidos. E para ser fotografia de recém-nascidos, a gente tem que estar dentro do estilo. O que acontece? Duas irmãs, principalmente a Kelly e a Tracy, elas começaram a adaptar a ideia da Annie Guedes para poder oferecer esse tipo de ensaio para o público final, para os pais. Porque a Annie Guedes, ela trabalha para poder fazer calendários, para poder fazer livros. Então ela não vende para o pai do bebê. Então ela pode viajar mais na maionese, fazer uma coisa bem mais conceitual. Agora, se eu quero fazer esse tipo de ensaio para os pais, eu preciso ter um conceito mais popular, um conceito que seja mais fácil de digerir mesmo, tá? Então, a Kelly e a Tracy, elas começaram a pegar a ideia da Annie Guedes e traduzir isso para um conceito mais popular. E aí, a gente pode ver uma foto que é bem mais parecido com os ensaios que a gente faz hoje. Ela pegou um elemento para mostrar quanto o bebezinho é pequenininho, né? Então, ela pegou uma leiteira e colocou o bebê em cima. Então, são objetos que as pessoas têm costume de utilizar, são objetos conhecidos pelas pessoas, mas que eu posso mostrar o quanto o bebê é pequenininho. E aí, eu gosto de fazer a comparação assim, como se a Annie Guedes fosse uma estilista, tá? Ele vai fazer uma passarela. Então, ele trabalha bastante no conceito, ele pode fazer coisas que a gente não usa no dia a dia. Só que depois, quando a gente vai vender essas roupas para a loja, tem uma reestilização para que possa ser utilizado e consumido pelo consumidor final, né? Então, a gente hoje somos as lojas de rua, que são as lojas adaptadas para atender o consumidor final, que no caso são os nossos pais, tá? Mas a ideia, né, quando você faz ali a roupa estilizada para poder o consumidor consumir, ela tem utilizado o mesmo conceito, o mesmo tipo de tecido, o mesmo tipo de estampa, o mesmo tipo de corte. E assim também é para fotografia de recém-nascido. Então, para ser foto newborn, você precisa estar dentro do estilo, fazer as poses como manda o figurino. E todas essas poses, elas foram estudadas para poder ser feita. Por quê? Porque a gente não quer machucar o bebê. Então, a gente tem que entender como ele estava posicionado dentro do útero. Então, todas as poses, elas têm nome e elas têm forma correta de ser feita. Inclusive, eu vou mostrar o passo a passo de 3 poses que, se você aprender a fazer, você faz um ensaio completo aqui só com elas, tá? Então, daqui a pouco a gente já vai para a prática com o bebê. Mas é muito importante vocês entenderem isso, tá? Então, deixa eu voltar aqui para mostrar para vocês a diferença aqui. Opa! Deixa eu voltar aqui que eu me perdi aqui no slide. Espera aí. Olha só. Vou mostrar aqui para vocês essa importância aqui, ó. Eu tenho que diferenciar o que é fotografia newborn e o que não é fotografia newborn, tá? Então, tá aqui. A gente tem a fotografia documental, por exemplo, que não é fotografia newborn. É um outro estilo, mas é um estilo que você capta o que acontece. Você nem direciona e nem posiciona o bebê. E tem um lifestyle, que você direciona os pais, mas você não posiciona o bebê. Então, quer dizer que se eu pegar o bebê, tiver um cenário lindo e colocar o bebê lá, é fotografia newborn? Não. Se você não posicionar o bebê e não colocar ele nas poses típicas do ensaio newborn, não é fotografia de recém-nascidos, tá? E fotografia de recém-nascido, para eu posicionar, como eu disse para vocês, eu preciso entender do bebê, tá? Então, por isso a gente tem algumas coisas muito importantes que a gente tem que abordar aqui com vocês, tá? Então, a gente vai começar aqui por higiene e segurança para o ensaio de recém-nascido. Primeira coisa, tudo o que eu utilizo no ensaio de recém-nascido precisa ser lavado antes e depois do ensaio, tá? Eu não vou reutilizar manta, não vou reutilizar wrap que outro bebê utilizou, porque ele tem descamação da pele, enfim, eu não posso utilizar a mesma coisa de um bebê para o outro. Além disso, a gente precisa ter higiene no estúdio, sempre antes do ensaio, limpar tudo com álcool 70. Além disso, isso é uma prática que já acontecia há muito tempo.
Além disso, a gente continua uma prática que já acontecia há muito tempo, né, pra gente que é de newborn, mas agora com a pandemia as pessoas estão mais ligadas, né, de que a gente tem que fazer isso. A gente usa álcool em gel o tempo inteiro, tá? Porque a gente tem que higienizar muito bem as mãos para poder tocar no bebê. E além disso, a gente não utiliza sapatos para não trazer a poeira, a sujeira da rua para dentro do estúdio. Além disso, vocês precisam entender sobre os reflexos dos bebês, porque isso vai facilitar para que vocês consigam entender algumas coisas que fazem com que o bebê chore, com que o bebê fique irritado, tá? E aí, quando eu falo aqui com vocês que eu sou encantadora de bebê, as mães falam isso, é porque eu entendo o bebê profundamente. Entender de reflexos é um dos primeiros passos para você dominar a sua sessão de recém-nascidos, tá? Então, eu vou falar aqui alguns reflexos, que os bebês eles têm vários reflexos, mas os reflexos que são mais característicos e mais importantes para você dominar durante o seu ensaio, tá? O primeiro reflexo é reflexo de Moro, que é reflexo de susto, que o bebê abre e fecha os bracinhos com força e ele acaba tomando, é aquele susto mesmo e ele começa a chorar. A gente tem que parar esses reflexos durante o ensaio, porque aí o bebê fica tranquilo. Então, durante o ensaio, eu tô sempre segurando o bebê, dando limite para ele. Outro reflexo é reflexo de sucção. Então, a gente às vezes usa chupeta, se o bebê já estiver utilizando, e tomar cuidado para não ficar estimulando demais a bochecha do bebê. E outro reflexo muito importante é o de preensão plantar e palmar. Porque se tiver alguma coisa na palma da mão do bebê, ele vai fechar a mão e ele não vai ficar com aquela característica de estar relaxado, tá? Então tem que tirar o dedinho da palma da mão. Por que eu tô falando de reflexo? Porque quando eu vou falar aqui com vocês de 5S, que são as técnicas para acalmar o bebê, eu tô falando em técnicas que se tratam em 1. Parar reflexo e 2. Simular o ambiente do útero. Então 5S são 5 palavras em inglês que cada uma significa uma ação que eu vou fazer para acalmar o bebê. Eu posso usar essas ações separadas ou todas elas juntas, tá? Mas é importante que eu conheça todas as 5. O primeiro S é o shush. Shush é o barulho, tá? Então esse barulho que a gente faz, shh, shh, tem aplicativos, tem aparelhos que fazem esse barulho e durante o ensaio fica esse barulho o tempo inteiro. Esse barulho lembra o som que o bebê ouvia dentro do útero da mãe. É o barulho da corrente sanguínea, é o barulho do coração, é o barulho que fazia ali dentro. E ele se sente tranquilo e acomodado porque ele lembra de estar dentro da barriga. O segundo S é o swing, que é o balanço ritmado que o bebê gostava de sentir quando ele estava dentro da barriga da mãe. É o barulho ritmado que o bebê sentia dentro da barriga da mãe, tá? Esse barulho, desculpa, gente, me distraí porque fez um barulho aqui do lado e eu acabei perdendo o fio da meada. Voltando. Então, tem também o swing, que é o balanço ritmado. Quando a mãe andava, ela fazia tipo um ninar pro bebê, tá? Então, quando eu faço esse balanço, o bebê também sente como ele estava dentro do útero. Por isso que a gente balança suavemente, levemente o bebê, tá? Lembrando sempre de apoiar a cabeça. E é um balanço muito levinho, é só um passo pra frente e um passo pra trás. O próximo S é o swaddle, que é enrolar o bebê. É por isso que a gente utiliza o wrap, tá? Que essa enrolação eu vou mostrar inclusive aqui pra vocês como é que faz essa enrolação com o bebê recém-nascido. O próximo é o suck, que é a possibilitar a sucção do bebê. Esse eu vou oferecer pro bebê chupeta caso ele já esteja usando, porque quando o bebê suga, ele relaxa, tá? É um reflexo que ele já tinha dentro do útero e é um reflexo que faz o bebê se acalmar. Então a gente pode oferecer chupeta e ele fica bem tranquilo. E por último é o side position, que é virar o bebê de lado. E eu viro ele de ladinho porque é o jeito que ele fica mais tranquilo para poder fazer a digestão. Então o bebê também fica calminho. Então, eu sabendo essas 5 técnicas, eu consigo acalmar o meu bebê. Os bebês quase não choram comigo durante os meus ensaios, porque eu sei exatamente como acalmar os bebês, tá? Agora eu vou mostrar para vocês o vídeo da técnica e vocês vão aprender o passo a passo de como enrola o bebê, como faz essa primeira amarração e como eu posso utilizar o bebê enroladinho para fazer várias poses e ter, assim, mesmo que você esteja começando, já um ensaio de sucesso. Eu começo meu ensaio newborn enrolando o bebê em 3 wraps diferentes.
E eu já vou pensar nas 3 produções que eu quero fazer com o bebê. Isso vai servir para que eu agrupe as fotos que são mais ou menos parecidas para que eu execute em sequência. Então eu começo com o bebê enroladinho na bolsa do saco de batatas, depois eu faço ele no baldinho de barriga para cima e depois eu ainda posso fazer ele enroladinho no wrap com os pais. Tá vendo quanta foto diferente a gente consegue fazer com a mesma produção, né? Com o bebê ainda enroladinho? E assim que eu vejo que o bebê já tá saindo do sono leve e indo pro sono pesado, eu vou começar a desenrolar e fazer as poses que são mais complicadas. Vamos começar então aqui fazendo o wrap no nosso bebê. E eu vou ensinar o wrap que eu mais faço, tá? A sequência de wrap que eu mais faço. O wrap é esse paninho que a gente enrola o bebê. Eu gosto bastante de utilizar esses que são bem elásticos. Ele é de malha. E tem vários tipos de wrap, tá? E vocês encontram nas lojas que são especializadas em fotografia de recém-nascido. Ou então pode comprar em malharia também. Bem, eu começo enrolando primeiro uma mãozinha do bebê e colocando bem embaixo do queixinho, no meio do corpo, e depois colocar a outra mão por cima da primeira. Tem que tomar muito cuidado para o bebê não chegar com a mão até o ombro, tá? É no meio do corpo. Eu sempre enrolo primeiro os braços antes de checar a fralda ou trocar o bebê, porque só do bebê já estar com o braço enrolado, ele para com os espasmos ou então com reflexo de Moro. Então ele não se assusta e fica bonzinho, tá? E aí depois eu passo esse wrap em volta do bebê. Esse primeiro wrap é o de ovinho. Então eu tô passando, ó, em volta do bebê. O wrap ele é sempre firme, mas ele não é pesado. E outro detalhe é que eu sempre manipulo o bebê segurando pela cabecinha. Estão vendo, né, gente? E aí ele fica bem apertadinho. Aí a gente vai pro segundo wrap. Nesse caso, o wrap agora a gente vai pegar ele no meio. E aí eu vou passar metade, colocar o bebê, o wrap no meio do bebê. E aí muito importante é o wrap ele acabar bem na parte da cabecinha, no início da cabecinha do bebê. Então tem que estar bem aqui no pescoço, tá? Esse wrap eu começo por baixo, porque o bebê ele tende a ficar com bumbum pontudo, principalmente que eu não tiro a fralda para fazer as fotos de wrap. Então eu começo puxando a parte de cima e depois eu faço ombro, quadril e do outro lado ombro, quadril. E agora eu vou finalizar esse último lado, tá? Até terminar meu wrap. Então quadril, ombro e ombro, quadril mais uma vez. E aí coloquei a finalização embaixo. Pode deixar solto, não tem problema. E de novo, ó, ombro, quadril e pronto, fechou o segundo wrap. Como a minha mão ela já tava bem em cima, gente, tá vendo que tá bem fácil de tirar a mãozinha? Porque eu já tinha posicionado ela bem em cima. Às vezes os alunos deixam a mão muito para baixo e aí na hora de tirar do saco de batata é muito difícil, ou se você quer fazer alguma pose em que vai aparecer a mão, tá bom? E por último, eu uso um terceiro wrap, que é um wrap só de modelagem, então é só para finalização. Eu tô usando um wrap esqueci o nome disso, gente. Não é tricô. Mas enfim, ele tem essa textura, ele não é elástico. Então ele eu tenho que ir modelando, literalmente, modelando no bebê, tá? E aí eu vou passando, ó. E modelando, se eu quero que ele fique mais gordinho, se eu quero que ele fique mais magrinho, se eu quero encher mais um pedacinho que tá vazio ou não. E aí eu vou passando em volta do bebê, sempre segurando o bebê pela cabeça, estão vendo? Eu troco, mas eu tô sempre segurando ele pela cabeça com a minha mão. E aí pronto, nosso bebê ele já tá enrolado. E o que a gente vai fazer é ir desenrolando ele pouco a pouco e fazendo as produções. Então primeiro eu peguei um baldinho, coloquei o lamberino e coloquei o bebê afundadinho no baldinho, mas tem que tomar muito cuidado porque eu vejo muita gente colocando o bebê quase que em pé no balde. Então assim, ou você coloca em pé e faz aquela pose que o bebê fica apoiado no balde, ou você coloca ele deitado, tá? E no caso desse deitado, um marco muito bom para vocês terem em mente é que a parte do bumbum embaixo aparece. E aí tá o resultado da nossa foto. Faço mais um detalhe, eu coloco uma touquinha, costumo fazer algo desse tipo para fazer uma foto contra-luz, ou então uma foto mais cropadinha, tá bom? E tá aí nosso neném dormindo tranquilamente e a nossa foto editada.
E aí eu vou tirar o primeiro wrap, no caso que foi o último que a gente colocou, mas que é o primeiro. E eu sempre coloco esses wraps, gente, pensando nas produções que eu quero usar, tá? Já pensando nas cores. Ele ainda tava no sono REM, ele tava mexendo bastante os olhos, ele tava sorrindo, ele ficava fazendo barulhinhos, então não é um sono pesado ainda. Então eu vou aproveitando enquanto isso pra fazer o máximo de produções que eu puder, tá? Porque como eu disse, a gente já fica muito mais tranquilo por ter garantido várias coisas. E quando o bebê tá dormindo, eu posso focar nas poses que são mais complexas. E olha só que fofo que fica, gente. Ai, eu sou suspeita porque eu amo foto de paz. Agora eu vou fazer uma outra produção já pro bebê, porque a gente vai tirar o último wrap. E aí eu já tô enchendo meu próprio, um baldinho. O que acontece? Eu coloquei um primeiro layer pra fazer a parte da cabeça, pra poder levantar a cabeça. Coloquei um outro pra poder tampar o próprio todo, pro bebê não encostar na madeira. E coloquei esse último só pra poder ficar como finalização. E aí eu vou enrolar o meu bebê e colocar o bumbum dele nesse meio que eu deixei. Eu deixei um buraquinho, não sei se vocês perceberam. Então eu vou mostrar de novo aqui o baldinho só pra vocês verem. E olha pra você ver, o vídeo tá acelerado e eu virei a cabeça dele super devagar. Até com o vídeo acelerado dá pra ver que foi devagar, porque todos os movimentos eles são muito delicados, tá, gente? E aí, ó, coloquei o bumbum bem no buraquinho, subo a cabecinha do bebê e viro ela um pouquinho, para que ela possa ficar mais iluminada e que o bebê fique menorzinho ainda, tá? E aí, o resultado final da foto. E esse é o primeiro wrap que a gente fez. Já vou aproveitar, colocar mais uma produçãozinha diferente, vou colocar um bichinho. É claro que essas são as primeiras poses, a gente não vai parar por aqui. Mas esse já é o início. Eu inclusive separo no meu curso as fotos em poses iniciantes, em poses intermediárias e poses mais avançadas. E isso que eu estou apresentando para vocês aqui hoje, que a gente vai fechar com essa pose do bracinho no prop, é a fase das poses iniciantes. E agora, vamos à prática. Esse é o mesmo bebezinho e ele tá enrolado no primeiro wrap. E aí, pra gente colocar ele no prop, eu não necessito que ele esteja no sono profundo. Então vocês conseguem ver que o olhinho dele tá mexendo, ele tá mexendo a boquinha, ele tá dando alguns espasmozinhos. É sinal claro de sono REM. Então ele tá no sono leve. E aí nesse sono leve, a tendência é que ele acorde. E o que a gente quer é ligar esse sono leve a um sono profundo. Então eu preciso de poses em que ele fique confortável e que ele vá dormir de fato, tá? A primeira coisa que eu vou fazer é tampar o pezinho dele para deixar a parte de baixo mais presa, porque eu vou soltar a parte de cima, né? Então prendi o pezinho. E aí eu vou descascar o wrap do bebê. Isso mesmo, descascar como se fosse uma cebola, eu vou tirando tirinha por tirinha, eu vou tirando por camada. Eu não tiro de um lado todo e depois do outro, não. Vou tirando uma camada de um lado, outra camada do outro, uma camada de um lado, outra camada do outro. E eu sempre vou dando essas balançadinhas bem de leve com o bebê e segurando a cabeça, tá, gente? Porque toda vez que a gente mexe, a gente faz algum balancinho, a gente tem que estar segurando a cabecinha do bebê. Coloquei o meu layer de lã merino no meu próprio, com mais ou menos 4 centímetros para fora. E vou colocar o meu bebê debruçado nele. Eu só coloco esse lã merino, não coloco mais nada, tá, gente? E aí vem a parte mais importante de colocar o bebê nessa pose. Eu já tenho que preparar ele do jeito que ele vai ficar no prop na minha mão. Então eu preciso segurar o bebê do jeito que ele vai ficar na pose. Então já com os bracinhos embaixo do queixo, ó. E já vou levar ele pro prop do jeito. E o wrap continua ali, ó, nele. Tá vendo? Ele tá acordando. Mas mesmo assim eu continuo segurando e mantendo ele no lugar, tá? Ó. Vamos pôr no prop agora. Mantenho segurando. E eu sempre brinco com as alunas que é o seguinte. Sabe, as mulheres vão entender essa dica muito bem. Bebê acordado, ou quando a gente precisa mexer no bebê, é igual quando a gente vai depilar. A pessoa que vai depilar a gente passa a cera, tira rapidão e já põe a mão em cima pra gente não sentir dor, não é isso? Então é a mesma coisa. O bebê, no caso, não tá sentindo dor, tá? Mas é pra ele não sentir que a gente tá mexendo. Então eu mexo um pouquinho e seguro. Mexo mais um pouquinho e seguro. Então eu tô o tempo inteiro mantendo o bebê pressionado. Pra que ele realmente não perceba que eu tô tendo que fazer tanta movimentação. Vocês vão perceber isso várias e várias vezes quando eu tenho que mexer alguma coisa.
Eu faço uma movimentação de forma mais precisa, ó, mexi nele, coloquei a cabeça onde eu quero e seguro, tá? Então tirou a cera e apertou, é a mesma coisa. Mexi nele, segurei no lugar e aí agora já tô até dando as balançadinhas. Muitas das vezes, assim, 90% dos casos, quando os bebês estão acordados, eu uso uma chupeta para me ajudar a acalmar o bebê. Porque o que acontece? Quando ele tá aí acordando, se eu dou chupeta, ele mesmo começa a se ninar e volta a dormir. Você vê que ele tá assim, no momento em que ele ou acorda ou dorme de vez. Então eu tenho que usar os artifícios que eu puder para deixar esse bebê no sono profundo novamente, tá bom? Então eu tendo a dar a chupeta para esses bebezinhos, porque no momento que a gente coloca a chupeta na boquinha deles, eles começam a sugar e já começam a se ninar, tá? E eu fico ali, ó, só segurando. Então, olha só que legal. Conseguem ver a expressão dele, como que mudou? Eu coloquei a chupeta e ele já deu uma relaxada? E ele presta atenção na sucção, deixa eu mexer nele e vai começar a relaxar, tá? Isso é muito importante, gente. Outra coisa muito importante, gente, é que nessa pose sempre tem que ter alguém muito próximo do bebê. Você tem que estar a um braço de encostar no bebê, porque ele pode ter algum reflexo, alguma coisa do tipo, tá? Então, segurança em primeiro lugar. E tá aí o resultado da primeira foto. Agora a gente vai fazer uma variaçãozinha, vou colocar uma touquinha. Ó. E mesma coisa, ó, a minha mão, não sei se vocês conseguem ver, mas eu tô fazendo uma pressãozinha para ele ficar no lugar. Nunca mexo no bebê por mais de 5 segundos. Então, percebe, eu mexo alguma coisa e volto a segurar. Depois mexo mais um pouquinho e volto a segurar. Ó. Justamente porque eu não quero que o bebê acorde, tá? Então eu vou mexendo aos poucos nele. E aí tende a super dar certo. E aí nós vamos fazer só uma variaçãozinha. E aí pronto. E uma última dica é na hora de tirar o bico do bebê, eu não costumo colocar a mão no bebê nem nada. Eu aperto, giro e puxo o bico, tá? E aí a gente consegue o clique. E aí, gostaram da prática? Pois é, eu queria poder mostrar mais detalhadamente todas as poses para vocês aqui, mas eu não teria tempo, né? Hoje, o meu curso completo, o Newborn Jazz, ele tem mais de 70 aulas. Então, imagina, não ia ser em uma aula que eu conseguiria entregar tudo para vocês, mas eu tentei compilar o máximo de informação que eu podia para entregar para vocês, para que vocês comecem, de fato, a fazer um ensaio de forma segura, tendo essa consciência e aí e rumo ao sucesso, tá? Porque tem muito espaço no mercado de fotografia para você crescer. E presta bastante atenção. Se você gostou do que eu tô te trazendo aqui e gostaria de se especializar mais, se gostaria de ser uma fotógrafa encantadora de bebê e quer aprender mais profundamente a minha metodologia, eu tenho um presente para você. A metodologia que eu comecei a te explicar aqui, eu não consegui decorrer nela toda, porque são muitos detalhes que eu preciso te explicar, mas a metodologia que é capaz e tá fazendo alunos fazer ensaio completo em 1 hora e meia, ela foi pensada para ajudar as fotógrafas, desde as fotógrafas que estão iniciando, a desde as fotógrafas que têm já carreira consolidada, mas ainda assim estão tendo problema na hora de posicionar o bebê, tá? Porque tem muita fotógrafa que acha que é difícil fazer o bebê dormir, que não consegue fazer as poses corretamente, que não consegue ficar satisfeito com o resultado final do ensaio. E é por isso que eu criei o Newborn Jazz. O Newborn Jazz é um curso completo que te mostra o passo a passo, desde como manusear melhor sua máquina fotográfica, para ir passar de pose a pose, mostrando cada detalhe das poses, para que você possa estudar, aprender e praticar, para poder de fato ter ensaios incríveis em menos de 3 horas. O curso é organizado da seguinte forma: eu primeiro te ensino tecnicamente a parte da fotografia e de posicionamento do bebê, para que você possa ser uma especialista no assunto e faça fotos bonitas, mesmo que você tenha aparelhos bem simples, tá? E encurte, além disso, o tempo de sessão.
eu vou te ensinar também a manusear profissionalmente e com segurança o bebê recém-nascido, para que você conquiste os pais e traga cada vez mais clientes para o seu estúdio, tá bom? E se eu fosse falar para vocês todo o tempo que eu investi, todo o curso e todas as especializações que eu fiz para poder ter hoje esse método finalizado, eu poderia dizer que eu gastei assim, uns 20 mil reais em conhecimento, tá? E hoje em dia você encontra cursos de fotografia newborn e que traz o que eu vou te ensinar dentro desse curso por 3 mil, 4 mil reais, tá? Isso para poder te ensinar sobre pose, ângulo, iluminação, mas não necessariamente vai te ensinar a metodologia que vai fazer com que você tenha sucesso com bebês, mesmo mais velhos, mesmo bebês acordados, e fazer ensaios em menos de 3 horas. Tem cursos que custam mais de R$ 1.000 e que não te entregam nem o que você está recebendo aqui hoje nessa aula gratuita. Somando isso, né, o newborn de AZ podia custar, sei lá, 10 mil reais, que ainda seria barato. Principalmente pensando que você precisaria de apenas 10 ensaios para pagar o investimento desse curso. Porque, como eu estou te contando, as minhas alunas, mesmo as que estão começando, já começam cobrando um salário mínimo. Presta atenção. Um salário mínimo por ensaio. Não é ganhar um salário mínimo no final do mês, não. É a cada ensaio ganhando um salário mínimo. Mas calma aí que eu não vou te cobrar isso por esse ensaio nem perto disso, tá? Porque eu, como eu disse pra vocês, eu quero facilitar, eu quero encurtar o seu caminho para que você consiga um ensaio perfeito e para que você consiga, de fato, faturar com a fotografia e fazer da sua paixão uma profissão rentável. Eu quero que você, que já tá aí no ramo, que já investiu, que já fez muito curso, não desista do newborn. Ainda tem uma chance pra você, tá? Então, olha só, o meu curso, ele vai ter um módulo só sobre segurança do bebê recém-nascido, sobre fisiologia e anatomia neonatal. Eu vou ter as técnicas para acalmar os bebês e para te transformar em uma encantadora de bebê. Eu vou falar tudo que você precisa saber do pré-ensaio, como montar estúdio, tudo que você precisa organizar para sua sessão, como orientar os pais para o ensaio, como se preparar para a sessão. E vou te ensinar o passo a passo de todas as poses, tá? Então não vai ser só uma, duas, eu vou mostrar um ensaio completo para vocês, de uma forma que você consiga colocar em prática e melhorar e fazer isso nos seus ensaios, tá? E além disso, eu vou ter um curso completo de edição, que vai passar desde o Lightroom até o Photoshop, tá bom? Se eu fosse colocar cada um desses módulos e colocasse um preço de mercado, né? Porque você consegue aí achar curso só de segurança de bebê o mais barato possível, assim, R$ 497. Curso sobre técnica de acalmar o bebê, R$ 497 também. Se eu fosse só esses cursos de preparo pro bebê, pro estúdio, que comprar, quais acessórios são mais legais, você ia gastar aí mais uns R$ 500. Só o passo a passo das poses, os custos são a partir de R$ 1.500. E o curso de edição, R$ 300. Só aí, só desses módulos, gente, daria R$ 3.285. Só que ainda tem mais coisa. Eu fiz um curso chamado Beabá da Fotografia, que vai te mostrar toda a técnica que você precisa entender para poder utilizar profissionalmente uma câmera. Nesse curso eu te ensino inclusive como comprar o seu equipamento, como escolher, como manusear a câmera, como trabalhar com ISO, abertura, velocidade, enfim, eu vou explicar tudo que você precisa saber para poder ser fotógrafa profissional. E esse curso ele poderia facilmente custar R$ 697, que é inclusive o preço que eu vou vender ele separado desse curso aqui. Além disso, você vai ter um curso bônus com a Andressa Magalhães de amarração para fotos gestantes. A Andressa, ela faz vestidos maravilhosos utilizando tecidos. E é isso que ela vai te ensinar a fazer dentro dessa aula bônus. Além disso, também vai ter aula bônus com a Laiana Costa sobre Smash Criativo. Smash the Cake Criativo. Gente, a Laiana, ela faz uns ensaios super legais, super diferentes de tudo que você já viu. E ela tem uma criatividade fora do comum. E ela vai te ajudar a pensar fora da caixinha. E sabe por que eu tô te colocando todos esses bônus? Porque hoje o meu carro-chefe é o newborn. Mas a cliente, depois que tá comigo, não quer me largar nunca. Então ela chega pra mim pra fazer um ensaio que ia custar R$ 1.500 e acaba fechando um pacote de até R$ 10.000. Que ela fecha gestante, newborn, acompanhamento, smash the cake, festa de 1 ano, fecha tudo. E eu vou te ensinar como fazer isso, tá bom? Além disso, eu vou dividir com vocês o contrato que eu desenvolvi ao longo desses anos de fotografia e que eu fui ajustando, né, para os perrengues que a gente, como fotógrafo newborn, passa.
E aí nesse contrato vai estar todas essas minúcias que você precisa saber, tá? Nesse contrato, você vai poder editar os seus dados e colocar lá. Tá pra você, tá? Você vai poder baixar. E esse contrato, se você contratar uma advogada que não ia entender ainda as suas especialidades básicas, assim, o que você precisa no contrato, então ele ainda ia ficar faltando coisa, você não ia pagar menos de R$500, tá? E se eu fosse somar todos esses bônus, só de bônus tem mais de R$2.500. Então olha só do que eu tô te falando aqui da estrutura do curso, mais os bônus, já deu R$5.800. Só que o Newborn de AZ, ele não custa isso, tá? Ele não custa nem perto disso. O curso é inteiramente online, ou seja, você pode acessar do jeito e onde você quiser, basta ter uma conexão de internet. Você pode acessar pelo seu smartphone, pode pelo tablet, pelo computador. Você pode inclusive baixar vídeos para assistir offline, caso você esteja viajando, enfim, quer aproveitar esse tempo para poder estudar. E você pode assistir essas aulas quantas vezes vocês quiserem. Não vai ter aquele problema que eu tive quando eu voltei do primeiro workshop, de que eu já não lembrava mais o que tinha acontecido no workshop, porque eu não podia rever. Agora vocês vão ter. E dentro do curso também tem material de apoio. Então é super completo mesmo o curso, tá? E se você ficar com dúvida em algum ponto, em alguma aula, você vai lá, você tem pontualmente pose do sapinho separada, pose do koala separada, você vai lá e assiste só aquela aula. Então assim, é bem prático mesmo, eu não quero que vocês fiquem anos para poder devorar o curso, eu quero que você entre, assista o curso e assista várias vezes para que você consiga praticar e colocar tudo isso no papel, tá bom? Além disso, de tudo isso, de todos os bônus que eu tô te falando aqui, eu podia falar com você que esse custo custa R$3.000 e ainda ser muito barato, tá? Porque tem curso no mercado hoje que custa R$3.000, mas o curso não vai custar isso. O valor do curso, para você que entrar hoje, vai ser apenas 12 vezes de R$97, ou 997 à vista. Na verdade, eu acho que dá 12 vezes de R$85, tá? Porque é um pouquinho menos como são 12 vezes. E só 997 à vista, tá, gente? É um curso, assim, que vai, com o tempo, subir de preço. Eu não sei por quanto tempo esses bônus vão ficar disponíveis, mas se você adquirir esse curso hoje, o Newborn de AZ, e decidir, né, transformar sua carreira e ser uma encantadora de bebê, você vai receber todos esses bônus, tudo isso que eu tô contando pra vocês e o acesso por um ano do curso. Além disso, para 5 primeiras inscritas hoje, eu vou dar de bônus uma consultoria individual. O que é essa consultoria individual? Vai ser eu e você por 1 hora, onde eu vou avaliar o seu trabalho, a gente vai traçar um plano de ação para que você consiga de fato colocar os seus planos em dia, tá? E aí a gente vai poder conversar nessa 1 hora sobre o que você quiser. Você vai trazer um problema ou algo que você queira fazer e eu vou te ajudar a traçar esse plano, tá? Então só pode ser sobre o seu negócio, pode ser sobre posicionamento, pode ser sobre começar, o que você quiser. Então você vai ter 1 hora comigo de aula, tá bom? Então é isso, o ensaio, o curso, ele é super completo. O Newborn de AZ, ele é online, né, justamente para poder democratizar o conhecimento e fazer com que ele chegue a mais pessoas. Só que não deixa para você se especializar depois que o mercado já estiver saturado, depois que as pessoas na sua cidade já estiverem aí bombando e estabelecido o espaço delas. Ainda tem muito espaço para a gente crescer e para a gente ser uma das primeiras. Então aproveita que você está tendo a chance agora de mudar o seu rumo, tá? Então imagina você trabalhar com o que você gosta, ter flexibilidade de tempo, porque você que faz seus horários, receber bem pelo que você faz e ser reconhecida pelo seu trabalho. Vai ser incrível, não vai? Então eu te espero. Clica aqui embaixo, se inscreve, que a gente se vê lá dentro do curso. Muito obrigada por ter me acompanhado até aqui e até a próxima!